Deixa eu compartilhar com você que é a seguinte situação, olha só. Você está vendo esse livro aqui, ó, A Psicologia Financeira. Esse livro aqui, escrito por Morgan House, ele conta uma história que me chama a atenção e eu quero compartilhar com você aqui hoje. Qual é a história? A história de um americano chamado Ronald Reagan. Talvez você já ouviu falar, mas se você não ouviu falar, você vai ouvir agora. O que chama a atenção na história de Ronald Reagan é que durante toda a sua vida, ele teve alguns trabalhos não tão valorizados pelo mercado americano. Ele foi frentista, ele foi um faxineiro, porém, próximo aos seus 90 anos, quando ele faleceu, descobriram que ele tinha um patrimônio de próximo de 8 milhões de dólares. E a história dele chama atenção porque durante toda a sua vida, ele teve salários não tão altos, salários medianos, e ele conseguiu construir esse patrimônio. O que eu quero dizer para você é que muitas das vezes nós criamos uma mentalidade de que o crescimento financeiro está atrelado ao salário. E eu sempre acreditei nisso. Porém, nos últimos dias eu tenho me questionado. Por quê? Porque, não só pela história de Ronald Reagan, mas eu quero compartilhar com você aqui rapidamente a história de um amigo, um senhor que trabalha comigo. E ele não tem muitos estudos formais, mas ele tem uma sabedoria muito grande. E eu vou dar o nome dele de Sr. Silva. O Sr. Silva, ele trabalha comigo e ele ganha uns 30% equivalente ao que eu ganho na empresa que a gente trabalha, certo? Só que um dia desse, nós conversando, num momento de descontração, a gente perguntou para ele qual o segredo do crescimento financeiro, haja vista que ele não é um homem rico, certo? Até porque também a questão da riqueza ela é muito relativa, mas ele é um homem próspero, ou seja, ele tem uma vida estável financeiramente. Ele conta que ao longo da vida dele, da infância, ele sofreu muito, né? Teve muitos momentos de escassez e isso foi moldando a forma com que ele via e lidava com o dinheiro. O que acontece? Ele tem próximo de 60 anos e chamou a atenção de todo mundo recentemente. Por quê? Porque ele comprou um carro de 120 mil praticamente à vista. Ou seja, ele pagou 100 mil reais de entrada num carro de 120, financiou 20 mil reais, mas ele disse 3 meses depois ele foi lá e quitou o carro. Aí eu te pergunto, como pode alguém que ganha entre 3 e 3.500 conseguir juntar 100 mil reais, certo? E comprar um carro à vista? E eu comecei a me questionar, certo? Poxa, como é que ele ganha menos que eu? E ele conseguiu juntar esse dinheiro e eu ganho muito mais do que ele. E em vez de juntar dinheiro, eu estou num emaranhado de dívidas, só me endividando. Cada vez que eu tento sair, mais negócios mal feitos eu tenho feito e me mantido nesse ciclo vicioso do endividamento. Eu comecei a conversar com ele e a gente começou a perguntar para ele, Seu Silva, é o nome hipotético que eu dei para ele aqui, qual o segredo para você crescer financeiramente? Ele falou, o segredo é não gastar. E aí todo mundo que estava no recinto começou a sorrir e brincar. Então quer dizer que o segredo é não gastar. Ele falou, não gastar com coisas desnecessárias. Ou seja, ele faz um filtro. E por ele fazer esse filtro, pessoal, olhem só, ao longo do tempo, ele mesmo sem grandes instruções, o que ele fez? Ele começou a investir em casas, né? Ele comprou uma casa, depois ele comprou um terreno, fez alguns kitnets e isso foi ampliando a renda dele. É uma pessoa muito segura, muito centrada. E o que acontece? Ele foi juntando esse dinheiro, foi reinvestindo naquilo que ele conhecia. E hoje, aos 61 anos, ele tem um implemento de renda que provavelmente quase dobra o salário dele, certo? Então, isso me chamou a atenção. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem muitas instruções formais, porém tem uma grande sabedoria. E eu, que julgo estar sempre lendo, buscando conhecimento, cada dia as minhas decisões, elas estão indo ao contrário do que eu busco. E aí eu fiz uma autorreflexão e eu identifiquei o quê? Eu identifiquei que a causa dos meus fracassos são meus inimigos internos. Querer resultado rápido, ansiedade, certo? Ganância demais, e isso tem me levado a tomar decisões que eu sempre acabo perdendo. Então eu fiz essa reflexão
E eu comecei a enxergar que o crescimento financeiro, a construção de patrimônio, ela não está diretamente ligada ao quanto a pessoa ganha. Porém, está diretamente ligado ao mindset, à mentalidade, às emoções. E no livro A Psicologia Financeira a gente ouve muito Morgan House falando sobre esses termos, certo? Eu queria trazer essa história para você aqui. Eu queria perguntar, você conhece alguém que ganha um salário mediano, um salário mínimo, 2 salários mínimos, e conseguiu e está conseguindo crescer financeiramente? Se você conhece, comente aqui nesse vídeo. Se você gostar desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e faça parte dessa família. Aqui é o Anderson Souza, o paraense investidor, e me acompanhe para mais histórias como essa. Forte abraço, fiquem todos com Deus.